Fala pessoal, tudo bem? Beleza? Pessoal, a gente tem recebido muitas dúvidas dos clientes a respeito de como precificar o seu produto, mercadoria ou serviço com a reforma tributária, tá? E um dos pontos principais que todo mundo está com muita dúvida é a respeito do custo da folha de pagamento, seja no Simples Nacional ou no lucro presumido, tá? Como você sabe, na reforma tributária tem uma diferença muito grande entre você permanecer no Simples, optar pelo regime regular ou mudar para o presumido ou real, tá? Então eu vou fazer esse vídeo para detalhar um pilar importantíssimo na precificação e na apuração do seu custo mensal, que é a folha de pagamento. Então eu vou destrinchar com vocês qual a diferença entre o custo da folha de pagamento numa empresa do Simples Nacional e no regime regular e o custo dessa folha no lucro presumido ou real, tá bom? Fique aqui que você vai entender de uma vez por todas como você vai colocar na ponta do lápis o custo da sua folha de pagamento nos diferentes regimes. Folha de pagamento na reforma tributária, tá bom? Muitos empresários hoje acreditam que o custo de um funcionário ele se resume basicamente ao salário mensal, tá? Só que não é bem assim. Na prática, os encargos trabalhistas podem aumentar o valor em até 45% ou até mais, tá? Dependendo de benefícios aí de sindicato, tá bom? É importantíssimo o empresário compreender a estrutura de custos da sua empresa, custos fixos, custos variáveis e o que é muito importante é entender o custo de um funcionário para você no seu custo mensal, tá? O quanto representa esse custo na sua base mensal, tá? E é fundamental que você entenda isso para fazer um bom planejamento financeiro e fazer o cálculo do seu preço de venda, já incluindo os custos de CBS e IBS com a reforma tributária, tá? E a folha de pagamento é um pilar importantíssimo para você compreender qual realmente é o seu custo, tá? Então nesse vídeo a gente vai desvendar cada componente do cálculo de preço, cada componente do cálculo de folha de pagamento para você saber realmente qual que é o seu custo mensal, tá bom? Recapitulando, tá pessoal, na reforma tributária nós temos aí o lucro real mensal ou trimestral, que vai ter o CBS e IBS, o lucro presumido, que é a IBS também CBS, tá? O Simples Nacional Regime Regular, que é um novo Simples que vai ser lançado com a reforma tributária, que vai ter o DAS mais CBS e IBS para gerar o crédito, gerar o crédito para o seu cliente e tomar o crédito do seu fornecedor. E o Simples Nacional Regime Padrão, que é o que todo mundo está acostumado hoje, tá? E o MEI, que é um regime bem simplificado com um limite de faturamento anual, tá bom? Então, pessoal, vamos usar como base aqui para o nosso cálculo um salário base de R$2.000, perfeito? E temos aí um fundo de garantia de 8%, tá bom? Ou seja, nós temos aí um custo mensal de desembolso da empresa de 1,08. Então, salário vezes 0,8%, tá? Só que uma boa prática de gestão é você provisionar todo mês um pequeno percentual, que eu vou detalhar mais à frente, para você não sofrer numa possível rescisão, numa demissão, um alto desembolso de caixa, tá? Então, além do salário de R$2.000, temos o fundo de garantia, 8%, 13º salário, tá? De 8,33%, mais fundo de garantia sobre o 13º salário, tá? 0,67%, 1/12 de férias, 8,33%, 1/3 de férias, 2,75%, fundo de garantia adicional às férias, 0,22%, multa do fundo de garantia numa possível rescisão, 3,20%, temos aí um total de 31% além do salário pago mensalmente, tá? Então esse cálculo, pessoal, é para empresas que estão no Simples Nacional regime normal, que é o padrão hoje, e que poderiam entrar no regime regular a partir de setembro do ano que vem,
tá? Então, um salário de R$ 2.000 te gera um custo mensal adicional de 31% além do salário, tá? Então, é muito importante que você tenha esse hábito de provisionar 31% do valor do salário bruto do seu funcionário e coloca numa conta separada para uma conta de reserva para caso haja algum problema, alguma rescisão, você não descapitalize seu caixa, não resgate de uma aplicação, tá bom? No lucro presumido e lucro real, nós temos mais adicionais. Tá? Nós temos o INSS patronal de 20%, nós temos o RAT, que vai de 1 a 13%, dependendo do tipo de empresa, se é comércio, indústria ou serviço. Nós temos o terceiros, que é 5,08%, que dá um total de 51% sobre o salário bruto do seu funcionário. Esse cálculo, pessoal, é sobre lucro real e lucro presumido, tá? Então, veja uma comparativa, né? No Simples Nacional, você tem um aumento, um adicional de custo da folha de pagamento de 31%, tá? E no lucro presumido e lucro real, você tem aí 51% de custo sobre o salário bruto. Então, quando o pessoal fala, o meu custo dobra, não. No Simples Nacional, é 31% a mais do bruto. E no presumido e real, é 51% a mais do bruto. Tá? Então, uma boa prática, pessoal, que vocês têm que ter é todo mês, quando for pagar o salário, já provisiona uma parte, se possível. Coloque esse percentual, esse aprovisionamento numa conta à parte, para que você tenha essa conta, uma poupança específica para custear a parte de rescisão de folha, algum eventual problema com algum funcionário, tá? Então, o salário, pessoal, é apenas o começo. Existem outras incidências que eu mostrei logo atrás, que faz parte do seu custo mensal e que muitos empresários hoje negligenciam. Eles não consideram isso como um custo mensal e que na hora da rescisão ele vai sim incidir, tá bom? O regime tributário da empresa não importa, tá? Dependendo de onde você está enquadrado, ele vai ser 31% ou 51%. Isso impacta diretamente no seu custo mensal, tá? A folha de pagamento é um pilar importantíssimo para custear o seu preço de venda, tá? Planeje suas contratações e faça a conta, tá? Então, às vezes, contratar um funcionário a mais pode ser que não seja tão benéfico para você em matéria de custo, tá? Às vezes, incentivar quem já está no quadro da empresa, um funcionário já admitido, que já faz parte da cultura da empresa, é melhor você contratar alguém de fora, porque o impacto ele é muito grande no seu custo mensal, tá? E, como boa prática, mantém uma provisão financeira desses valores para que, caso ocorra algum problema, você pode aí não precisa se capitalizar, não precisa resgatar de uma aplicação, ou até mesmo precisa pegar um empréstimo bancário para pagar uma rescisão, tá bom? Então, pessoal, esse é apenas um componente do cálculo de precificação do seu preço de venda, tá bom? Qualquer dúvida que vocês precisarem, qualquer questionamento, pode acionar aqui nossa equipe do departamento pessoal, que eles podem te tirar com todas essas dúvidas com relação a isso, tá bom? Um grande abraço.